Galerinha, gente boa, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma videoaula hoje. Vamos lá. Vamos ver hoje propriedades dos triângulos. Primeiro, propriedades do triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele é um triângulo que tem dois lados de mesma medida, dois lados iguais. Então, o lado AB e o lado AC são iguais, caracterizando o triângulo isósceles. Esse triângulo isósceles, o lado diferente, dois lados iguais, um lado diferente. O lado diferente recebe o nome de base. Esses dois ângulos que estão na base são chamados ângulos da base. O outro ângulo, ângulo do vértice. Olha só, primeira propriedade, vamos aqui provar ela. Eu tracei aqui a reta AM, que é uma mediana. Bem, olha só, AB e AC são congruentes, têm a mesma medida. BM e MC têm a mesma medida. Por que tem a mesma medida? Porque a mediana ela sai de um vértice e divide o outro lado ao meio. Então, essa mediana dividiu o lado BC ao meio. Então, mesma medida, BM e MC são congruentes. Por último, esse lado é comum aos dois triângulos. Então, o lado AM é congruente ao lado AM nos dois triângulos. Consequentemente, lado, 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 esses dois triângulos, eles são entre si congruentes. Dois triângulos congruentes têm mesmas medidas, três medidas de lados, e tem ângulos também, os três ângulos de mesma medida. Vejamos agora aqui uma coisa. Olha só, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo M. E esse ângulo aqui também de ângulo M. O que acontece? Nós sabemos que esses dois ângulos, somando eles, é 180 graus. Então, o que eu tenho? Aqui, M mais M é igual a 180 graus. Isso quer dizer que 2M é igual a 180 graus. Ou seja, M é 90 graus. Bem, se M é 90 graus, isso quer dizer que a reta AM, além de ser mediana, ela também é a altura. Então, nós temos aqui mais uma propriedade, mais algo aqui completando a primeira propriedade. Essa reta AM ela é mediana, acabamos de provar que ela também é a altura. Vamos aqui a mais uma coisa. Se os dois triângulos são congruentes, todos os ângulos têm a mesma medida. Vamos lá. Esse ângulo oposto ao dois tracinhos é o ângulo A. Esse ângulo oposto a dois tracinhos, ele também é o mesmo ângulo A. Por quê? Os dois opostos aos dois tracinhos têm mesmos ângulos. Ora, se é A e é A, essa reta AM ela também é uma bissetriz. Então, ela é mediana, ela é altura e ela também é bissetriz. Então, nós temos aqui a primeira propriedade, que é o seguinte: essa reta AM ela é ao mesmo tempo mediana, altura e bissetriz. Vamos agora a uma segunda propriedade. Olha só,
Eu tenho que o ângulo oposto a esse lado aqui, ó, é o ângulo C. O ângulo oposto a esse lado de cá é o ângulo B. Ora, dois triângulos congruentes, todos os lados, mesma medida, todos os ângulos, mesma medida. Então, segunda propriedade, o ângulo B, ele tem mesma medida, ele é congruente ao ângulo C. Então, a segunda propriedade que eu tenho aqui dos triângulos isósceles. Os dois ângulos da base têm mesma medida. Então, duas propriedades do triângulo isósceles provadas. E elas estão também no livro de vocês. Propriedade do triângulo equilátero. O triângulo equilátero, os três lados são de mesmo tamanho. O que eu fiz aqui? Olha só, eu dividi esse triângulo de novo numa mediana aqui, mediana AM. De maneira que esse lado e esse lado é congruente, esse lado e esse lado é congruente, e esse lado é comum aos dois triângulos, eles são congruentes. Então, esses dois triângulos aqui divididos são congruentes pelo lado, lado, lado. Logo, o triângulo ABM e o triângulo ACM são congruentes. Se eles são congruentes, vamos pegar aqui, ó. Esse lado oposto, o ângulo oposto a esse lado é o B, oposto a esse lado é o C. Logo, esses dois ângulos, eles têm a mesma medida. Então, o ângulo B é igual ao ângulo C. Mesmo triângulo, pegando uma outra mediana. Estou pegando a mediana BM. Esse lado e esse lado, congruente. Esse lado e esse lado, congruente. Esse lado é comum aos dois, congruente. Novamente, congruente, pelo caso, lado, lado, lado. Ou seja, eu tenho aqui, novamente, que o triângulo BAM', ele é congruente ao triângulo BCM'. Sendo isso aqui uma verdade, eu tenho mais uma coisa. O ângulo A e o ângulo C são os ângulos opostos à mediana. Então, eles têm a mesma medida. Então, essa verdade e essa verdade, eu junto elas aqui. Juntando elas aqui, eu então consigo provar para vocês o seguinte, olha só. O A é igual ao C. O B é igual ao C. Então, o A é igual ao B, que é igual ao C. Eu vou chamar eles de uma letra grega chamada alfa. Então, os três ângulos são iguais. Então, quer dizer que eu tenho aqui, ó, alfa mais alfa mais alfa é igual a 180 graus. Por quê? A soma dos três ângulos de qualquer triângulo é 180 graus. 3 vezes alfa é igual a 180 graus. Então, alfa ele é igual a 180 dividido por 3. Logo, alfa é igual a 60 graus. Então, aqui eu tenho a seguinte situação nessa propriedade do triângulo equilátero. Os três ângulos, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, todos são iguais e todos são iguais a 60 graus. Espero que todos estejam bem. Vou estar passando alguns exercícios do livro para casa para essa semana. Fique com Deus e espero logo estarmos novamente em nossas salas de aula.